dizia, foi nessa instituição aqui, a Casa de Rui Barbosa, um museu muito tradicional aqui do Rio, que existe desde os anos 20 em Botafogo. Essa experiência foi a construção de uma maquete virtual que eu construí numa experiência de 2 anos, que conjugou pesquisas sobre a casa e sobre o dia a dia dos habitantes dessa casa. Para os que não conhecem, né, essa casa foi do Rui Barbosa durante quase 30 anos, e durante esse tempo ele deixou marcas nessa casa que hoje em dia não são tão perceptíveis pelos visitantes. Nos primeiros tempos desse museu, o administrativo da instituição funcionava dentro da casa, e por conta disso, muitos desses ambientes não conservaram a ambientação original. E é em busca desse tipo de ambientação, né, dessa vivência de um... É preciso dizer que um museu-casa é uma ambiência muito particular, né? Todo mundo tem uma casa, então, à medida que a pessoa percorre um museu-casa, ela contrapõe a experiência que ela está tendo com a própria experiência que ela tem de habitar, né? Então, nessa medida, quanto mais o museu-casa faz o observador vivenciar essas peculiaridades que o ambiente conserva, quanto maior a intensidade dessa visita para a vida do próprio o público, né? Esse museu já é consolidado, ele tem visitação de crianças, especialmente, as visitas são mediadas, com muita habilidade pelo corpo do museu, mas eu fui chamado porque a ampliação de públicos, ela dependia dessas novas tecnologias, né? Eu preciso mostrar que uma das atividades que a gente executou foram esses desenhos, que são reproduções são plantas humanizadas, né, que foram preparadas para um livro que foi feito ano passado, da coleção Safra Museus, né? Essas imagens foram feitas para poder descrever os interiores da casa. Com tantos interiores, essa casa não conservou, principalmente essas 3 salas que eu selecionei aqui, elas não têm atualmente, as 2 extremidades são muito, muito distantes, a ambientação que hoje elas têm está muito distante do que elas tinham. As pesquisas que foram feitas a partir de fotografias da casa. Essa casa foi muito fotografada quando ela era a casa do Rui Barbosa. O Barbosa era um político muito importante, por conta disso ele várias vezes aparecia na mídia, nos jornais, e através dessas fotografias que foram publicadas na imprensa, a gente fez uma leitura muito minuciosa desses objetos, em busca de poder representá-los na maquete, né? Eu vou mostrar algumas dessas imagens, desses objetos, né? Também alguns. Cada um desses objetos que fazem parte dessas salas ele foi minuciosamente desenhado. Eu vou dizer que eu fiz primeiro uma medição muito extensa, trabalhei cada uma desses objetos para depois reduzir o grau de detalhamento que essas coisas tinham. É preciso explicar que em maquete virtual, se a gente coloca muito detalhe, esses detalhes depois, quando vão sendo processados, eles atrasam muito o trabalho das máquinas, não há software que consiga rodar com habilidade. Então, eu fui depois para um processo de simplificação dessas representações, né? Tem aplicação de imagens sobre plano, né, que ilude um pouco. Enfim, foi um modo que a gente conseguiu para poder representar a integridade desses objetos. Em seguida eu vou mostrar... a intenção primeira era produzir essa maquete, para produzir vídeos e outros tipos de representação, imagens, mas eu imaginei que esse tipo de utilização era muito limitado, que era pouco perante o que a gente podia fazer a partir daí. E também orientado pelas palestras e informações que a gente tem pela instituição. A Casa de Rui Barbosa eu considero, né, pelo menos, uma referência na museografia, aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, e eles ensinaram muito, a gente ouve muito a respeito da tal economia compartilhada, né? Então, nessa medida, eu optei por disponibilizar todos esses modelos que foram preparados através da plataforma que o software que eu trabalhei, que é o SketchUp, né? Ela disponibiliza online esse banco de modelos virtuais, e os modelos que eu preparei foram disponibilizados. Eu tenho prazer de dizer que já foram feitos mais de 3.000 downloads desses objetos. As pessoas não buscam através de palavras-chave de museus, mas de cadeira, mesa, espelho, castiçal, e através dessas palavras-chave que foram escolhidas com o apoio
dos bolsistas que trabalham com museografia do museu, a gente produziu assim, versões menores das fichas catalográficas dos objetos, em português, em inglês, as palavras-chave também foram usadas, espelhos, por exemplo, bisoteio, a gente usou muitas das palavras que são usadas nessas pesquisas. Aí em seguida a gente vê um pouquinho das imagens. Eu vou mostrar para vocês agora o vídeo que foi preparado. Eu vou continuar falando enquanto o vídeo passa, porque acho que vale. Houve um cuidado de se fazer uma narrativa que não fosse melancólica, como se o museu tivesse fragilizado no seu acervo. A opção foi mesclar imagens atuais do museu, né, e contrapor com a representação da maquete, para que a pessoa pudesse fazer o exercício de comparar a visualização, que ela conseguisse identificar vestígios desse passado no presente do museu. A intenção foi de construir um tipo de observação em que o observador pudesse construir uma parte da narrativa que ele ia capturando ali durante a visita dele. Os que trabalham com design, vou ter que me desculpar, porque não é um trabalho com o máximo de tecnologia que é possível fazer hoje. Mas eu queria ter algum resultado que fosse palpável, eu queria entregar um material que pudesse ser aproveitado pela instituição, né? A primeira parte do vídeo, ela mostra as entradas do museu, a dinâmica externa. A gente vê que a casa tem muitas portas, né, e cada porta dessas ela tinha realmente um tipo de utilização. Além da residência, essa casa também era o espaço de trabalho do Rui Barbosa. E as pessoas que iam nessa casa em busca de uma consulta com o Rui Barbosa, que era advogado, né, elas nunca entravam pela porta da frente, por exemplo, elas iam direto para a biblioteca. E essa primeira parte explica essa dinâmica externa da casa, né? A segunda parte que eu considero o piloto de uma experiência que pode ser maior, entra dentro da casa e reproduz os ambientes que atualmente não apresentam toda essa complexidade de objetos e essa construção. Paralelamente, a gente aplica sobre eles as fotos que foram resgatadas, com a aplicação das cores que são sugeridas para esses espaços. Esses ambientes foram fotografados em preto e branco. A gente teve acesso a várias fontes documentais, inclusive o registro do leilão que a família promoveu dos móveis logo depois da morte do Dr. Rui, que através dessas pistas a gente conseguiu resgatar boa parte da informação sobre essas cores para poder aplicar, né?
assim, eu agradeço a todos a atenção, agradeço a presença da